meus amados irmãos, em especial pastores, evangelistas, pregadores da palavra de Deus, homens do púlpito. Eu quero trazer uma palavra de Deus aqui que se encontra em Mateus capítulo 18, versículo 4. Portanto, aquele que se tornar humilde como esta criança, esse é o maior no reino dos céus. Nós vivemos um período em que existem nos púlpitos das nossas igrejas muitos preletores, conferencistas nacionais, internacionais, autos se denominando mensageiros de Deus e da sua palavra. Mas eu senti a necessidade de trazer aqui alguma coisa para nós, obreiros, pregadores da palavra, e que se trata de um assunto muito importante e muito necessário para os dias atuais que nós vivemos. E para isso eu vou tomar como base o livro do IBAD, Instituto Bíblico das Assembleias de Deus, denominado A Ética Pastoral, em sua página 137, onde fala a ética pastoral no púlpito. E quando eu estou falando ética pastoral no púlpito, eu estou falando com todos os pregadores que pregam nos púlpitos das igrejas, das várias denominações evangélicas, e que se utilizam das tribunas para verbalizar a palavra de Deus. E neste livro nos fala a conduta pastoral no púlpito, dizendo que é uma tarefa singular. Como deve ser a postura do obreiro diante dos ouvintes e do rebanho? Não existe mágica, é preparo e dedicação. Que instruções podemos compartilhar dentro desse assunto? Em primeiro lugar, meus irmãos, o obreiro no púlpito tem a missão de conduzir a igreja a ter um encontro com a palavra de Deus e com o Deus da palavra. O professor Gilton Moraes ensina nos seus estudos, dizendo: cremos que a Bíblia é fonte de onde podemos extrair os textos básicos dos sermões que pregamos, e que, sendo a literatura de Deus e da igreja, é basilar e insubstituível na comunicação capaz de alcançar as pessoas com a mensagem do amor de Deus. A igreja e os cultos têm de ser governados pela palavra. Em segundo lugar, o obreiro no púlpito deve evitar os vícios de postura, que são a imobilidade, a petulância, a presunção, a antipatia, a indiferença, o complexo de inferioridade, movimentos corporais exagerados, agressividade, insegurança e monotonia. Quem se descuida das boas maneiras no púlpito sofrerá dano de não conquistar a atenção e o interesse dos ouvintes. A palavra pode ser boa, mas se o orador não se conduzir corretamente, é trabalho em vão. Em terceiro lugar, deve vencer o medo e o nervosismo no púlpito. Essas reações são inimigas de grandes pregadores, de grandes oradores, e você não é o único. Todos nós sentimos aquele frio na barriga, as mãos suam, as pernas tremem, principalmente quando estamos diante de uma grande nave, de uma grande igreja, diante de muitos ouvintes da palavra de Deus. É importante não alimentar a chama do nervosismo antes de falar ao público. Devemos ter a desenvoltura, a autoconfiança. Respire fundo, ou seja, respire profundamente e se concentre antes de subir à tribuna. Nos dias de culto, principalmente, chegue mais cedo ao templo e tenha um momento de oração, de reflexão e principalmente de recapitulação da mensagem, e evite a correria nos momentos que antecedem a liturgia do culto. Na hora do medo, não tema, confie em Deus. A palavra de Deus fala em Isaías 41:10, eu vou ler na tradução na linguagem de hoje: não fiquem com medo, pois estou com vocês, não se apavorem, pois eu sou o seu Deus. Eu lhes dou forças e os ajudo, eu os protejo com a minha forte mão. Em quarto lugar, o pregador, o orador, deve ter uma atitude correta no púlpito.
Enquanto estamos no culto, as pessoas estão observando os nossos gestos, a nossa linguagem corporal, a maneira como conversamos com o sexo oposto, a nossa comunicação com os colegas de ministério. Isso tudo acompanha também. Eles acompanham os nossos olhares, aqueles que nos observam, e avaliam a nossa caminhada na tribuna e as reações do nosso rosto. Conversas, gargalhadas, algazarras no púlpito são vícios de comportamento que devem ser corrigidos e evitados. Um rosto carrancudo, um rosto que está com raiva, irritado, são práticas, são posturas que o pregador, que o orador, que o pastor que utiliza o púlpito deve evitar definitivamente. O escritor de Eclesiastes está certo quando diz: guarda o teu pé quando entrares na casa de Deus. Inclina-te mais a ouvir do que a oferecer sacrifícios de tolos, pois não sabem que fazem mal. Eclesiastes 5, versículo 1. Em quinto lugar, deve tratar e corrigir o problema de voz. A gaguez, a pronúncia incompleta das palavras, falar com os lábios fechados, gritar durante toda a pregação ou a monotonia vocal, falta de suavidade na emissão da voz, falar muito depressa ou falar vagarosamente são problemas que têm tratamento e solução. A educação da voz tem de estar na lista das prioridades do pregador. Do contrário, poderá perder a voz. Ao gritar muito, pode ficar rouco e a mensagem termina um desastre. De acordo com Duarte, na página 15, na edição de 2001, ele diz que a voz humana é um elemento de grande valor nas relações interpessoais, porque ela declara, revela, anuncia o que a própria pessoa é, sua potencialidade, suas deficiências, e reflete também a personalidade do orador. Isto tem enorme influência no aprendizado do outro. Em sexto lugar, o obreiro deve falar bem e dominar o esboço da pregação. Essa é uma necessidade do ministério pastoral. Falar bem no púlpito significa falar no ritmo certo, pronunciar as palavras com clareza e correção gramatical, saber utilizar o vocabulário para cada ocasião, falar com vida, vibração, inspiração, criatividade, entusiasmo e segurança, e ter o domínio do assunto. É bom memorizar o esboço da mensagem. A memória é uma ferramenta importante para o pregador. É deselegante procurar e ler o esboço no decorrer do culto. Tenha um sermonário ou prenda os esboços na Bíblia para não serem levados pelo vento. Se for utilizar o computador, o projetor ou aparelhos similares, saiba fazê-lo com humildade e habilidade. Em sétimo lugar, o obreiro, o orador, o pregador deve controlar bem o tempo da sua fala. Há pregadores e dirigentes que, quando assumem o microfone, não querem mais largar. É bom lembrar que no meio do auditório há irmãos que vão embora para casa de diversas maneiras, a pé, de bicicleta, de ônibus, de trem, de carro particular. Tanto quem dirige o culto quanto quem vai pregar precisa ser ético e cauteloso com o horário, cauteloso com o tempo. Quantas vezes nós, pregadores, o pastor nos fala: você tem até tantas horas para pregar. E nós, muitas das vezes, por falta de ética, ultrapassamos em grande maneira os horários que nos foram concedidos. Isso também é uma falta de ética. Se quiser que o Espírito Santo tenha liberdade para operar através da sua vida, diminua o sermão e deixe o Espírito Santo trabalhar até o tempo que foi determinado para o pregador, porque o nosso Deus também ele é ético e ele é um Deus de ordem. Em sétimo lugar, em oitavo lugar, deve ter moderação no uso do humor. A pregação, a direção do culto e a condução de determinadas cerimônias com um toque de humor
desperta a atenção dos ouvintes. Porém, é preciso compreender que a missão de quem está no púlpito não é divertir a plateia. O humor não pode ser usado para ofender, para ridicularizar, zombar, ironizar, injuriar, difamar, caluniar e muito menos para preencher o tempo do culto ou da pregação. O culto não pode perder o seu caráter reverente e espiritual. Em nono lugar, o obreiro deve ter cuidado com o que fala no púlpito. Quando eu falo obreiros, estou falando pregadores, sejam homens, sejam mulheres, que existem mulheres que pregam a palavra de Deus e com propriedade, com autoridade, com unção do Espírito Santo. E quando eu falo aqui, o nono lugar, compreendamos que a tribuna não é lugar para fofocas e gracejos, não é lugar para falar mal de pessoas, de obreiros, de autoridades e de igrejas. Ao assumir o microfone, fale ao público com amor, com firmeza e simpatia. Não utilize o público para desabafar. Não utilize o púlpito para atacar. Não utilize o púlpito para lavar a roupa suja, como se diz no ditado. Púlpito, como já falei, é lugar de reverência e de pregação da palavra de Deus, onde o povo vai para ouvir o que Deus quer falar e vai para sentir a presença de Deus dentro das igrejas. Procuremos falar ao coração dos ouvintes, porque a maioria das pessoas vai ao templo com desejo de ouvir a mensagem divina e não para saber de problemas alheios, ou para ouvir ralhos, ou para ouvir lavagem de roupa suja, ou para ouvir desabafo do pregador. Não. O povo vai para ouvir a palavra de Deus e para ouvir o Deus da palavra. Não é correto usar textos bíblicos com o intuito de agredir determinadas pessoas ou grupos na igreja. Se houver problemas com alguns irmãos, marque reuniões com essas pessoas e trate do assunto com sabedoria e autoridade espiritual. Da mesma forma, do púlpito, as reuniões têm que ser com caráter de sabedoria e autoridade espiritual, sem gritaria, sem aborrecimentos, mas como pessoas saudáveis da mente. Tem que se utilizar desse fruto, desse aspecto do fruto do Espírito Santo, que é a moderação, o domínio próprio, a temperança. Em décimo lugar, o obreiro deve se apresentar sem ostentação no púlpito. A humildade no vestir e no falar facilita a transmissão da palavra de Deus. Alertamos que roupas espalhafatosas e o jeito arrogante de se pronunciar machucam ao auditório. Palavras torpes, palavras de gíria, não é para pregadores do evangelho. Isso não quer dizer que o pastor ou pregador tem que andar mal vestido e com vestes descombinadas. Não. Por ser ministro de Deus, deve o obreiro cuidar de sua aparência sem cair no consumismo doentio, na extravagância e na deselegância. Obreiros e obreiras necessitam usar roupas limpas, decentes e simples, sempre cuidadosos com as combinações, para não chamar atenção. Não devem ser roupas justas, sensuais, curtas, transparentes. Não. Nós utilizamos o púlpito para levar uma mensagem de enlevo espiritual, de salvação e de libertação, não para atrair para nós nenhum tipo de atenção. O vestuário não pode desvirtuar o auditório, afinal, a simplicidade ainda é uma virtude que beneficia os que frequentam o púlpito. Em 11º lugar, o obreiro no púlpito deve cuidar da linguagem, nos cultos, nas cerimônias, nos eventos e no cotidiano. Devem os servos de Deus tomar cuidado com o que falam. Não é bom o obreiro usar a tribuna como trincheira para ironizar, maltratar e dizer palavras sujas ao rebanho, nem para falar palavras de maldição para quem quer que seja para o rebanho, seja para um visitante. Não se tornar antipático, mas se tornar um servo de Deus, a exemplo do próprio Jesus, que atraía multidões pela sua simplicidade na mensagem, porém pregava com autoridade. Mesmo em tempo de perseguição ministerial, na tribulação, o obreiro precisa se manter paciente. Então, meus amados pastores, evangelistas, presbíteros, diáconos, cooperadores e pregadores que utilizam os púlpitos das igrejas,
Fique com estas palavras e que Deus venha abençoar o teu ministério cada vez mais. Se você cumprir estas palavras que eu falei agora, você terá sucesso no seu ministério. Deus te abençoe, em nome de Jesus.